Anda de joelho. Hoje é o nosso 13º dia, amados, de uma campanha de oração em favor das igrejas, da Igreja de Cristo, querido. E a ministração de hoje mencionaremos a respeito do crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele se encontrava preso em Roma, amados, já no seu final de ministério, e ele recebe uma notícia, que as igrejas, elas foram cometidas por falsas doutrinas, e era uma mistura dos ensinamentos cristãos, amados, com o judaísmo e também com algumas infiltrações de crendices pagãs, amados. O companheiro de Paulo, Epáfras, ele relata a Paulo recebe essa seguinte notícia aqui, amados. Tudo isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês, como fiel servidor de Cristo, ou ministro de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Uma igreja madura, uma igreja preparada, e a gente percebe aqui, amados, a sutileza do inimigo. Nós vimos dias atrás do combate que Paulo travou em relação à idolatria, em relação à feitiçaria, em relação ao misticismo, enfim, foi combates terríveis contra potestade, principados. Mas agora nós estamos percebendo aqui, aos irmãos que se encontravam em Colossos, queridos, há uma nova investida de Satanás. Ele infiltrou no meio da igreja falsos ensinamentos. E qual foi a postura do seu líder? Uma vez que Paulo se encontrava preso, queridos, ele tomou uma postura, e é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Amados, nós percebemos aqui que Paulo, fisicamente, queridos, ele não podia fazer nada, ele não podia estar em loco, ele não podia, estava, enfim, limitado como ser humano, preso em Roma, amados. Mas a partir do momento que ele toma conhecimento da situação em que se encontrava a igreja, ele faz duas atitudes aqui como pastor.
começa a interceder e a orar a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos mencionando aqui que a igreja, querido, é de Cristo. E Paulo também toma uma segunda atitude. Ele relata esta carta, que é conhecida como a Torre de Vigia, um esclarecimento tremendo, a epístola que o apóstolo escreveu aos Colossenses, querido. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esta era uma das maiores preocupações do apóstolo Paulo. Ele menciona aqui conhecimento da vontade, da sabedoria, até que vocês venham adquirir a inteligência espiritual. E, amados, no mundo, quando as pessoas começam a buscar em livros conhecimentos seculares, ela se torna uma pessoa culta. E não é diferente em se tratando das Escrituras Sagradas, em se tratando da sua dedicação como obreiro, da minha dedicação. Essa é uma mensagem aqui diretamente da postura que eu, como pastor, tenho que fazer em relação às pessoas que estão sob a nossa responsabilidade. Paulo aqui, ele menciona que, apesar de todo o seu sofrimento, amado, preso, mas ele menciona um amor pela igreja de Cristo, queridos. E olha o que ele diz aqui: Deus me escolheu, Paulo diz isso, para ser servo da igreja, e me deu uma missão que deva cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Em outra versão aqui diz: da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Amados, nós como pastores ficamos sabendo que determinada família, pessoa, às vezes está passando por uma adversidade. E qual é o papel do pastor? Aqui está bem claro: a intercessão é a arma principal de uma batalha espiritual, querido. A oração. Nós precisamos estar intercedendo por cada membro da nossa igreja, por cada pessoa. Eu costumo ministrar que eu sei as pessoas que estão lendo a palavra de Deus, eu sei as pessoas se elas estão tendo uma vida de plena comunhão com os céus, querido, apenas no aperto de mão ou no conversar com essas pessoas. Porque aqui as pessoas perguntam: mas como o senhor sabe? Porque aqui foi nos dado este princípio aqui, irmãos: sejais cheios do conhecimento da sua vontade
em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Ao você conversar com uma pessoa, você sabe o nível que ela se encontra, querido, de Deus. Se ela se prontifica, se ela está alegre. Se você menciona alguma coisa, ela sabe os pontos chaves. E eu estou aqui mencionando nesses dias a respeito de orações fervorosas de pastores preocupados com a igreja de Cristo, querido. Nós precisamos ter conhecimento de Deus, prosseguir nesse crescimento. Eu não estou falando aqui de uma cultura secular, eu não estou dizendo que precisa ser um doutor para entender, não, da palavra de Deus, querido, porque ela é ministrada pelo Espírito Santo que há em nós. Eu conheço muitas pessoas indoutas que têm uma sabedoria dos céus, querido, tremenda. E é sobre isso que eu ministro nesta manhã ao teu coração. Medita nesta palavra, queridos. Eu agradeço a sua participação e me despeço aqui com a paz do Senhor. Obrigado.